Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, neste momento, a Tua palavra será pregada e que o Senhor possa estar perdoando-nos, ó Pai, os nossos pecados, em nome de Jesus Cristo, para que nada venha ser barreira entre nós e o Senhor, ó Pai, e a Tua palavra produza o efeito, meu Pai, desejado pelo Senhor. Que os nossos corações estejam abertos para a Tua palavra, para que a igreja continue sendo edificada agora com a palavra, a pregação da noite, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Se você puder ficar de pé, irmão Jesus, se o senhor não puder, pode ficar sentado, tá? Gálatas 4:12 diz assim, ó: sede igual eu sou, pois também eu sou como vós, irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. Verso 13: e vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física, e posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo, nem desgosto, antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para mostrar. Tornei, porventura, vosso inimigo, por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Verso 19: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Amém, igreja? Pode se sentar. Irmãos, a igreja da Galácia, qual foi o problema da igreja da Galácia? Se a gente observar toda a carta, a igreja da Galácia, ela estava voltando às obras da lei, porque havia pessoas, não é? Alguns judaizantes, dizendo que a igreja precisava de praticar as obras da lei, e não mais precisava, como não mais precisa até hoje. Então, esse é o contexto, é o pano de fundo. Paulo escreve, Paulo envia uma carta para uma igreja que estava ali sendo induzida para voltar às práticas da lei, sendo que Cristo já havia vindo e cumprido em si a lei e estabelecido o período que nós conhecemos como o período da graça. Amém? Então esse é o contexto, para os irmãos entenderem. Então no verso 12, Paulo disse, sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Quando ele disse assim, que vocês sejam como eu sou, ou seja, eu sou libertado das obras da lei, eu não vivo mais sob a lei, o Senhor me libertou, Cristo me libertou, e ele falou, sejam como eu também sou como vós. Em que sentido?
ele ou eles estavam de igual modo sob a lei? Não, sob Cristo, sob os ensinamentos de Cristo. Olha. Aí, parte B do verso 12: assim vos suplico, em nada me ofendestes. Vocês não me ofenderam em nada, não tem nada pessoal contra vocês. Mas ele precisava de falar sobre os problemas da igreja. Verso 13: e vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Paulo ficou enfermo e por conta disso ele teve que ficar ali com os irmãos na Galácia e pregou para eles, certo? Por causa de uma enfermidade física. Às vezes Deus permite acontecer um problema para que por meio daquele problema ou do problema que vier a acontecer, ele possa, o Senhor, nos levar a pregar para uma pessoa. Às vezes, irmão Luciano já viu isso, às vezes eu estou no hospital, né? Quando eu estou no hospital pregando, de vez em quando eu falo para alguém que aceita Jesus: olha, se você não passasse como está passando por isso, você não estaria aqui voltando para Jesus hoje, ou aceitando Jesus. Então Deus permitiu isso acontecer com você, para que você estivesse aqui, ouvindo essa mensagem como você está ouvindo hoje, e aceitando Jesus. Às vezes aceitando, às vezes se reconciliando. Então, há situações que acontecem por meio das quais Deus nos leva a pregar para alguém, não é? Como no caso de Paulo, certo? Versículo 14: e posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, quer dizer, foi uma provação, foi muito difícil para eles, né? Ali, para a igreja tratar do caso de Paulo, uma coisa que foi difícil para a igreja. Mas observe bem, igreja: contudo, verso 14 ainda, não me revelastes desprezo, nem desgosto, antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Quer dizer, na dificuldade de Paulo, a igreja não abandonou ele, não. A igreja cuidou dele, recebeu ele como um anjo do Senhor, como o próprio Cristo Jesus. Olha só que mensagem. Qual é a aplicação para nós? É na hora da dificuldade também que se revela o verdadeiro irmão, porque a Bíblia fala: na angústia se faz o irmão. Como é que a pessoa vai saber se a outra realmente ama ela? É na hora da dificuldade, na hora de comer, beber, na hora que não está acontecendo nada. Nessas horas está tudo normal. Porém, na hora da dificuldade é que a gente vai ver, é que Deus prova cada um para ver se há fraternidade. Cuidado. Então a igreja da Galácia, ela amou o apóstolo Paulo. De que forma? Cuidando dele em sua enfermidade. Isso é irmandade. Então essa igreja, ela estava com problemas doutrinários, mas Paulo lembra a igreja de um momento importante. Então a gente tem que sempre, preste atenção, a gente tem que sempre lembrar da coisa boa também, para que haja um equilíbrio. Então a igreja da Galácia, ela era uma igreja cristã, porém ela estava se desviando do Evangelho de Cristo. O problema foi esse, certo? Versículo 15: que é feito, pois,
da vossa exultação, da vossa alegria, ou grande alegria, pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. Essa expressão, arrancar os próprios olhos para dar a alguém, é uma expressão meio que proverbial, figurada, certo? Para dizer do tão grande amor que a igreja teve com ele. Aí Paulo disse assim: o que é feito da vossa alegria? Onde está a alegria de vocês? Vocês que me trataram tão bem, me amaram tanto, cadê a alegria? A exultação de vocês? E às vezes isso acontece, não é? De uma hora para outra, o diabo sopra uma doutrina contrária à doutrina de Cristo. Ele sopra e aí encontra corações abertos. E pessoas que eram pessoas dedicadas a Deus, elas começam a enfraquecer, tirar o pé do acelerador. Então, essa é a questão. Nós temos que manter a nossa alegria. É ou não é? Nós temos que manter a nossa alegria. E de que forma nós vamos manter a nossa alegria? Obedecendo a palavra de Deus. Eles que foram alegres no Senhor, que receberam a palavra de bom grado, gerados pelo apóstolo Paulo, então, nesse momento eles estavam ali indiferentes, porque o cristão, se ele não vigiar, ele muda o comportamento dele. E para que isso não ocorra, eu entendo que nós temos que obedecer a Jesus todo dia. Amém. A gente peca, não vamos pregar aqui uma ilusão. Deus não gosta disso. A gente peca, mas a gente tem que lutar contra o pecado. E como que a gente vai lutar contra o pecado? Aí eu tenho que expor para vocês, a palavra de Deus. Amém. Não é a palavra de Deus só lida, não. Nem como às vezes eu falo, debaixo do braço, não. É a palavra de Deus na mente da pessoa, no coração, para que quando o diabo soprar uma falsa doutrina, a pessoa repreender e falar assim: eu estou no amor do Senhor pelo Filho, conforme me deixou, e eu não vou me afastar desse amor. Eu te repreendo em nome de Jesus. Amém. Porque é isso que Paulo estava despertando neles. Vocês não eram assim. O que está acontecendo com vocês? Paulo sabia, né? Que eles estavam sendo tentados, para que eles voltassem às práticas da lei. E eles já haviam sido libertados por Cristo. Então, uma pessoa libertada por Cristo, se ela não vigiar, ela pode voltar. Ela pode voltar às práticas antigas. No caso dos irmãos da Galácia, eram as práticas da lei, mas pode ser em outro contexto também, aplicando isso. Então, para que eu não caia nessa, eu tenho que estar próximo da palavra que me libertou todo dia. Eu falo com a minha esposa lá em casa: a gente tem que observar o que a gente está vendo na televisão, o que a gente está lendo, o tipo de conteúdo. Isso é para a glória de Deus? Isso é de Deus? Então eu vou tirar. Porque a nossa vida tem que ser edificada com as coisas boas, não com coisas pecaminosas. Porque coisas pecaminosas não edificam, destroem. Qual era a finalidade aqui desses homens que estavam
dizendo à igreja da Galácia que ela tinha que voltar às práticas da lei. Qual era a finalidade deles? Qual era? Eles queriam desfazer uma obra que Cristo já havia feito. E, infelizmente, às vezes, o diabo usa pessoas para tirar pessoas que foram libertadas do caminho real. Se essas pessoas não estiverem atentas, certo? Guarde isso no coração. Versículo agora 16, preste atenção. Tornei-me, porventura, vosso inimigo, por vos dizer a verdade? Quer dizer, por dizer a verdade a vocês, eu me tornei inimigo de vocês? E às vezes, a gente vai falar a verdade com alguém, a pessoa, ela acha que a gente está sendo um inimigo. A pessoa não gosta, não é? Ela tem que vigiar, porque é melhor uma sincera correção ou repreensão do que uma doce ilusão que engana e leva a pessoa para a perdição. Versículo 17. Os que vos obsequiam, essa palavra aqui ela significa tratar com agrados, né? Parafraseando, os que vos agradam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. Então, as pessoas que estão aí agradando vocês, é para que vocês se afastem de mim, o apóstolo Paulo disse, para que, em vez de vocês se dedicarem a mim, vocês se dediquem a eles. Olha como a falsa doutrina, o falso profeta, a falsa pregação, essa falsa pregação, ela tem essa finalidade. Preste atenção agora, hein? Preste atenção, irmãos. Às vezes a pessoa, ela está na igreja, como vocês estão. Vocês não estão aqui ouvindo a palavra e procurando obedecer, como eu também. Nós estamos sob Cristo. E aí, de repente, uma outra pessoa de outra igreja, ela observa vocês vindo à igreja, e a pessoa pensa assim, a pessoa perversa: ah, aquele ali, eu vou laçar ele, eu vou trazer ele para a minha igreja. Por quê? Por isso que eu estou falando, presta atenção, é isso aí, ó, tá vendo? A pessoa, ela está de olho no seu dinheiro, na sua dedicação, ela está vendo que você vai à igreja. Ah, eu vou trazer para a minha igreja. Olha, aqui está na palavra, a palavra não vem. Eu vou ler de novo, versículo 17: os que vos agradam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. Está revelado ou não está? Deus está nos falando ou não? Então que nós vigiemos com essas pessoas de: ah, vem para a minha igreja, lá eu vou deixar você fazer isso e aquilo. Cuidado, para começar, o homem de Deus não aborda ninguém dessa forma. Isso é antigo, esse espírito, né? Olha esse espírito aqui, ó, e Paulo repreendendo esse espírito. A finalidade deles, o objetivo deles é tirar vocês de mim, para que vocês parem com essa dedicação com a qual vocês dedicam a mim, e passem a dedicar-se
a se dedicarem para eles. É verdade ou não é? Então, esse ponto aqui eu quero que fique bem claro para vocês. Amém? Versículo de número 18. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Quer dizer, vocês devem ser dedicados, sempre dedicados à prática do bem, não apenas quando na presença, mas também na ausência. Isso é muito forte aqui no versículo 12. É bom ser sempre zeloso, dedicado pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco, não quando eu estou com vocês, também na minha ausência. Então a dedicação, essa dedicação que o cristão tem, com a qual ele dedica-se ao Senhor, tem que ser na presença e na ausência. Não é? Deu para pegar isso aí? Então, o crente tem que ser fiel na presença e na ausência. Eu tenho que ser fiel a vocês, não só quando eu estiver diante de vocês, como eu estou aqui agora, não. Isso é uma coisa muito séria, irmãos. Tem irmão que na frente trata bem, virou as costas, fala mal, não é? Às vezes até amaldiçoa. Tem que vigiar isso. Tem coisas na Bíblia que são preciosíssimas para nós, e se nós não nos atentarmos, né, para essas coisas, nós podemos cair nessas questões. Certo? Versículo agora de número 19. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Então aqui, hoje é dia das mães. Paulo aqui, ele traz como figura de linguagem a mulher parturiente, que está para dar luz em trabalho de parto, não é? Olha o que ele diz: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós, até que vocês amadureçam, até que vocês conheçam a Ele, Cristo, como Ele tem que ser conhecido. Isso aqui tem a ver também com caráter. Por quê, irmãos? Paulo, ele sabia que os irmãos da Galácia, eles precisavam ainda de orientações, de conselhos, de ensinamentos, até que Cristo fosse formado neles. Ou seja, eles estavam num processo, certo? E às vezes a gente não percebe isso. Vocês já observaram, desde quando vocês vieram para a igreja até hoje, vocês já observaram como nós melhoramos e como nós temos aprendido com o Senhor? Então, no caso, por exemplo, um pastor, às vezes ele sofre muito. É como uma mulher de parto, não é? Numa figura de linguagem. E o problema, eu vou aqui trazer um ensinamento com base nesse versículo 19 de Gálatas capítulo 4. Uma mãe, ela não sofre para dar à luz. E quantos filhos a mãe que carrega 9 meses no ventre dá à luz, e depois esses filhos não honram suas mães? Olha que coisa terrível.
E assim é às vezes também para o pastor, como estava sendo para Paulo. Ele tem trabalho, não é? Ele se dedica até a pessoa atingir uma estatura, né, adequada, eu vou usar esse termo, até ela amadurecer. E quantas pessoas o pastor tem um grande trabalho nesse trajeto até a pessoa amadurecer, e a pessoa depois não honra o pastor? Olha o que estava acontecendo com a igreja da Galácia. Essa é a interpretação aqui. Eu estou sofrendo de novo por vocês, como uma mulher parturiente. Então que nós não ajamos de uma forma desrespeitosa, não é verdade? Aqui Paulo chama a atenção da igreja da Galácia para esse ponto, não é? Eu estou sofrendo de novo por vocês, até que Cristo venha ser formado em nós. Então todo pastor ele tem que ter essa mentalidade. Para formar pessoas, ele sofre muito. Ele tem que trabalhar com as pessoas, ele vai ter que ter amor, assim como a mãe tem amor pelos filhos, né? Paulo trouxe essa mentalidade, né? Então, assim o pastor tem que ter amor, tem que ter cuidado. Nem sempre a gente consegue, porque a gente também é ser humano, né? Mas é a indicação, é a direção bíblica para nós. Só que tem líder que não gosta de passar por isso, não quer sofrer, principalmente hoje, né? As pessoas, elas querem Jesus, mas não querem a cruz, não querem o sofrimento da mulher parturiente. Elas querem a bênção, mas não querem os sofrimentos. Tem muitos líderes assim, infelizmente, agindo de forma contrária, não agindo como Paulo agiu. Então tem que ter amor, tem que ter cuidado, até a pessoa ir amadurecendo, ou até que ela venha amadurecer da melhor maneira que ela puder. Cada um tem o seu grau de maturidade. Então um pastor tem uma responsabilidade muito grande, que ele tem o dever diante de Deus, diante dos homens, de tratar com cada um com essa lucidez. Ele tem que ter isso em mente. Eu tenho que fazer o possível para que essa pessoa seja uma pessoa cristã, para que ela amadureça no crescimento, não é? No conhecimento, no caráter também cristão, porque tem a ver isso também. O caráter de Cristo, que é revelado por meio da obediência, da sinceridade, da lealdade, da verdade. Então a pessoa tem que aprender isso. Os Gálatas, eles precisavam disso, por isso que Paulo disse isso aqui. Entender, a igreja da Galácia tinha que entender o quê? Que tem que ter lealdade para servir a Deus, sinceridade, amor, dedicação. Ele queria que a igreja entendesse que servir a Deus não é servir hoje, daqui a pouco vem alguém que prega um evangelho diferente e a pessoa vai por esse outro evangelho, não. Então, irmãos, cuidado. O irmão falou ali, o irmão recebeu o convite de alguém. Eu alertei ele, não alertei? Dentro do carro, não na hora que ele me falou que na igreja, mas dentro do carro eu alertei ele. Paulo aqui estava alertando também. Então o que eu estou fazendo aqui, o que eu fiz com o senhor, é o que Paulo fez com os Gálatas. É bíblico. E eu estou mostrando o senhor na palavra. Então a gente tem que vigiar, porque uma pessoa que chama uma outra pessoa, uma pessoa de uma igreja que chama uma pessoa de outra igreja para a igreja dela, ela está fazendo a obra de Deus? Qual obra que ela está fazendo? A obra da carne, que agrada o diabo. Ela está pensando em quê? Ela está pensando na sua dedicação. Ela quer a sua dedicação. Você dedique-se para ela. Foi revelado aqui, ó.
agora há pouco, na palavra. Versículo 20: pudera eu estar presente para convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Quer dizer, eu estou cheio de incerteza com relação a vocês. Eu queria estar diante de vocês para falar com vocês mais particularmente sobre essas questões. Eu estou perplexo com isso que está acontecendo com vocês. Eu estou cheio de incerteza agora com relação a vocês. Então, irmãos, a imaturidade, a inexperiência e às vezes até a falta de caráter leva muitas pessoas a um servir a Deus totalmente contrário. E se nós formos analisar aqui trecho na sequência, olha só o que Paulo disse aqui. Esse versículo não foi lido, ó. 29, que a igreja preste atenção. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne, uma referência aqui a Ismael, o filho que Abraão teve com a sua serva, ou com a serva ali, né, de Sara, Agar, perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Ismael perseguiu Isaque ou não? Para que vocês tenham ideia, Ismael era filho de Abraão com Agar, por causa de Sara, ela não ter esperado na promessa de Deus, ela deu a serva dela para Abraão, né? Que ainda estava ali esperando o Senhor. E aí esse filho de Abraão com Agar, depois que nasceu, que primeiro foi Ismael, depois que nasceu Isaque, Deus cumpriu a promessa a Abraão e Sara. Com o passar do tempo, Ismael começou a perseguir Isaque. Aí Paulo usa essa analogia para falar dos judeus ou dos judaizantes, mestres judaizantes que estavam, não é, tentando influenciar a igreja da Galácia, para que a igreja da Galácia não servisse somente a Cristo. Então há essa perseguição. Qual era a perseguição? Os da lei perseguindo os da graça. Mas a igreja entenda isso. Os que são, nós que somos da graça, não podemos ser influenciados por aqueles que são da carne, ou da lei, ou de qualquer outra doutrina. Certo? Porque nós, meus irmãos, não fomos gerados por obras da lei. Nós não fomos gerados por outras mensagens. Nós fomos gerados pelo Evangelho da graça de Deus, de Jesus Cristo. E aqui no versículo, olha só, para que você tenha uma compreensão melhor. Eu vou ler o 25 e o 26. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Por que a Jerusalém atual, a época de Paulo, ela estava em escravidão com seus filhos? Porque essa Jerusalém, na época de Paulo, estava sob a lei de Deus,
e não sobre a graça de Deus. Aí o versículo 26 fala: mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Então, nós somos filhos da graça, da Jerusalém lá de cima. Não é da Jerusalém aqui da terra que rejeitou Jesus Cristo, que ficou sob as obras da lei. Nós estamos sob a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós pertencemos a Jerusalém lá de cima, e nós não temos nada a ver com qualquer outra obra que não seja a obra de Jesus Cristo, feita por nós na cruz do Calvário. É verdade ou não é? Nós somos filhos da graça, da Jerusalém celestial. E quem é filho da Jerusalém celestial, um dia estará para sempre com o Senhor. Porque quem salvou ele não foi uma pregação da lei, não foi uma mensagem qualquer, pregada por qualquer pessoa. Foi a mensagem de Jesus Cristo, do Evangelho da Graça, que liberta, e a pessoa, sendo liberta por Jesus Cristo, ela está verdadeiramente livre. João 8:36. Que mensagem! Eu quero que você leia comigo o versículo 31 de Gálatas 4 para encerrar. E assim, irmãos, último versículo do capítulo 4 da carta aos Gálatas. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Quem era livre? Se a gente analisar, nós não somos filhos da escrava, e sim da livre. Se a gente analisar uma linha de pensamento, Jesus ele veio por meio da escrava que teve Ismael com Abraão, ou ele veio por meio de Isaac, o filho da promessa que Abraão teve com Sara? Quem pode me responder? Jesus ele veio. Eu sei que essa pergunta é um pouco difícil para vocês, mas eu vou explicar. Eu perguntei porque é um modo meu de pregar. Vocês sabem disso. E quando alguém sabe, pode falar, pode interagir comigo. A Bíblia fala que Deus prometeu um filho a um homem chamado Abrão, que depois se tornou Abraão. Que filho foi esse? Isaac. Na genealogia de Jesus, se você for lá em Mateus, para que você entenda essa mensagem na íntegra, capítulo 1 de Mateus, livro, verso 1 também, da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Jesus ele era, ou ele é, filho de Abraão, filho de Davi? Em que sentido que Jesus é filho de Abraão, filho de Davi? No sentido da genealogia. Ele veio da genealogia, certo? Aí diz aqui, ó, verso 2: Abraão gerou Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Aí eu vou dar um salto, tá? Aí no final da genealogia diz assim, ó, só peguei aqui a questão de Isaac e Jesus, que é o que eu quero falar. No final da genealogia, ó, diz aqui 16, Mateus 1,16, capítulo 1, verso 16. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Então, nós somos filhos da livre, não da escrava, certo?
Isso é importante a gente entender isso, porque quem é filho da livre e não da escrava, ele realmente é livre, é libertado do Senhor, e não vai se prender a um jugo desigual. O que é um jugo desigual? Ele não vai se colocar sob um jugo que não é o jugo de Jesus, porque o jugo de Jesus é suave e o fardo dele é leve. Qualquer outro jugo, ele é um jugo que escraviza, não é suave, é um jugo pesado. Qualquer outro jugo não é suave, é pesado. Qualquer outro fardo não é leve, é pesado. Certo? Então tem a ver com isso também. Ou seja, uma pessoa que realmente é libertada, ela vai se manter no estado de liberdade do Senhor. Ela não vai se colocar sob um outro jugo. Meus irmãos, está dando para entender a mensagem? Está dando para pegar? Para resumir, vocês observaram um pouco aqui hoje como o diabo trabalha para tirar pessoas de igreja. Isso é antigo. Paulo, ele teve muito trabalho com isso. Provavelmente a batalha era que ela me chamou, mas acontece que o meu coração está com Deus, ela bateu em mim, mas voltou para trás, porque não deu para ela não. Está vendo? O irmão está falando, ele foi convidado por uma pessoa, essa pessoa que diz ser cristã, mesmo sabendo que ele já pertence à igreja. E eu, quando encontro uma pessoa, a pessoa fala comigo assim, como no caso dele, né? Ah, já sou da igreja do pastor fulano de tal, tem lá na igreja dele muito amor, muita graça, eu já tenho nesta igreja muitos anos, né? Sabe o que eu falo? Continue lá, sendo fiel a Deus. É isso aí. Irmãos, a gente não tira gente de igreja para levar para outra igreja, não. A gente tem que tirar gente da mão do diabo e levar para a igreja. Deu para a igreja entender? Então, vamos promover coisas boas. Se vier outra pessoa pregar para você, repreenda ela em nome de Jesus Cristo. Pregar ao contrário dele, porque isso é antigo, tentação. Eu falo para vocês, irmãos, porque eu já venho lendo, estudando a Bíblia. Não tem coisa melhor do que você ler e estudar a Bíblia atenciosamente. Você vai aprendendo, você vai vendo as coisas que acontecem hoje, aconteciam antes. Essas coisas são só reproduções das coisas que já aconteciam antes. E aí a gente tem que reproduzir também as repreensões. E falar aqui não, Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. Estou usando um termo, você vai falar com a pessoa assim. Mas às vezes, cada caso é um caso, às vezes a gente tem que chegar para a pessoa e falar assim, olha, o Espírito que está na sua vida, infelizmente, não é o Espírito Santo, não. Às vezes a gente tem que falar. Porque você está fazendo uma obra contrária à obra da palavra. E o Espírito Santo não trabalha de forma contrária à palavra. Então, o diabo, às vezes a gente usa, né? Aquela expressão, ele vem com um sapatinho de algodão. É ou não é? Ele vem agradando, bajulando. Nós estamos precisando de uma pessoa igual você lá na igreja para agradar. O pior, irmãos, é a pessoa de repente sai e vai para outra igreja com essa argumentação maligna e carnal. Aí chega na outra igreja, passa um tempo, a pessoa começa a sofrer. Por quê? Porque Deus não mandou. Então, vigiem. E outra coisa, quando a pessoa assim vier até você, diga a ela assim, olha, vá ao hospital, vá à cadeia, vá
Há outros lugares para pregar o Evangelho, tem muita gente lá precisando. Eu já fui ganho para Jesus. Eu estou precisando é só de continuar a fazer algo do Senhor. A fazer a obra que o Senhor colocou no meu coração. Mas deu para a igreja entender direitinho? Então, nós somos filhos da graça, da Jerusalém celestial, e não daquilo que está vivendo em contenda. Nós fomos libertados pelo Senhor e somos libertos do Senhor. Amém? Que a igreja se coloque sobre os pés nesta noite. Faça assim com as mãos em consciência. Pai, a todos presentes e ausentes, eu abençoo-os com teu amor, com a graça do Filho e com a suave doce consolação do Divino Espírito Santo. Dê a todos um final de domingo consolado, encorajado, para que nós continuemos a semana, meu Pai, no encorajamento, na consolação, no ânimo do Divino Espírito Santo. Assim a todos eu abençoo em nome de Jesus. Amém. E que as palmas louvem a Deus.